meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, promessas sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel para mim.
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Isso está escrito no livro de Salmo. E nós vamos repetir mais uma vez, Salmo 37, verso 5. Vamos lá? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Não há restrição nesse amor de Deus. Basta uma ação humana de entregar a sua própria vida na mão do Senhor e o resto ele se responsabiliza por nossas vidas. Nós vamos louvar a esse Deus que tem tomado as nossas vidas nas suas mãos e agradecer a Deus pelas vitórias. E vamos louvar o nome do Senhor nesse instante. Vamos ficar de pé e louvar com os hinos que estão anunciados na nossa ordem de culto. Vitorioso e vitória nas lutas. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Bonito, se é vigoroso, em tudo é vencedor. Ele o supremo guia, o seu poder e amor, todos unidos.
comigo, todos juntos, só as vozes. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dá-nos a poder. Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Confiemos nessa palavra. Depois desse canto de vitória, nós vamos louvar o Senhor também através da sua palavra, aonde relata a vitória que o Senhor nos deu e nos dá diante do cativeiro. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra na nossa ordem de culto, Salmos 126, versos de 1 a 6. Façamos essa leitura. Assim diz a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Vamos repetir mais uma vez esse versículo. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? O versículo ainda diz assim: sem dúvida. Sem dúvida, o Senhor há de nos fazer vitoriosos pela sua graça. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, agradecidos pela vitória que Ele já nos concede nesse dia e pela salvação em Cristo Jesus. Eu queria convidar aqui à frente, já está aqui à frente, a irmã Bianca. Ela vai orar nesse instante, agradecendo a Deus pelas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela beleza da tua santidade. Nós te agradecemos porque tu és o Deus das nossas vidas. Nós te agradecemos e te bendizemos porque o Senhor, ó Deus, nos chamou para estarmos aqui coletivamente, para prestarmos a Ti culto de adoração, culto de louvor, culto de gratidão, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelas lutas que nós temos passado. Obrigado porque cada uma delas o Senhor tem nos feito vencedores em Cristo Jesus. E com certeza, ó Deus, nós temos a confiança em Ti, sabemos que não estamos só, sabemos e temos a convicção, ó Deus, de que o Senhor está sempre com os Teus filhos, com os Teus servos, lutando na grande peleja, Senhor Deus, com relação à salvação em Cristo Jesus. Salva, Deus, as nossas famílias, salva, Senhor Deus, os nossos parentes, alcança-os com a Tua destra fiel, como o Senhor um dia alcançou as nossas vidas, para que eles possam, Senhor Deus, gozar da Tua salvação, gozar, ó Deus, da Tua alegria, gozar, Senhor Deus, dos céus. Ó Deus, continua se revelando para nós nesta noite. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, aceita, Senhor Deus, o nosso culto a Ti, porque nós nos despojamos neste altar que é o Senhor, que está, ó Deus, assistindo o nosso culto. Então, ó Deus, nós te rogamos, aceita, recebe as nossas vidas, recebe nossos corações, recebe, Senhor Deus, todo o nosso louvor. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Gostaríamos de dar as boas-vindas
a todos os irmãos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E gostaríamos também, nesse instante, meus queridos irmãos, de conhecer, se porventura nós temos hoje visitantes. Por favor, fiquem de pé, aquelas pessoas que estão nos visitando, para que a gente possa conhecer você. Se existe algum visitante lá em cima, uma família completinha, eu acho que é uma família completa, amém. Aqui embaixo temos mais alguém nos visitando também nesse dia. Tem uma jovem adolescente ali, muito bom ter você aqui também. E a igreja vai saudar vocês, assim como estão saudando lá em cima, já cumprimentando. Vamos saudar esse nosso visitante. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou falar fora do microfone para que todos possam falar uma só voz. Vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, é um prazer ter vocês aqui em nosso meio. Meus queridos irmãos, hoje é dia de festa também. Festa porque nós estamos louvando o nome do Senhor. Não há festa maior do que o privilégio do homem de prestar culto de adoração ao seu Senhor e Criador e Salvador Jesus Cristo. Mas nós queremos também nesse instante convidar os irmãos responsáveis por dízimos e ofertas, irmãos diáconos, para esse importante momento do culto. E também gostaria que nesse instante os irmãos que virão aqui à frente orem também agradecidos pela vida do nosso querido irmão Antônio Lino. Ele está muito feliz também por mais um ano de vida completados no final do ano passado, mas que ele não teve a oportunidade de agradecer a Deus e está o fazendo hoje. Então nós devemos agradecer a Deus também pela vida dele e posteriormente o pastor deve dar uma palavra a esse respeito. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo grande privilégio que Tu nos dá de chegar até aqui, a Tua casa de oração. Tu bem conheces o nosso coração, Tu sabes da nossa alegria em estar aqui para prestar, Senhor, este culto de adoração a Ti. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso irmão Lino. Obrigada, Senhor, porque Tu tens dado dias, anos de vida. E hoje, Senhor, ele está agradecendo pelas bênçãos que o Senhor tem concedido. Ó Deus, muito obrigada pela vida do irmão Lino. Obrigada também, Senhor, pelos visitantes que estão aqui. E nós te pedimos, Pai, pela Tua misericórdia, pelas Tuas compaixão, que Tu tenhas misericórdia de cada um de nós. Principalmente, Senhor, pelas aquelas pessoas que vieram e estão aqui assim, sem prazer de viver, assim, às vezes doente, a família trazendo problema cada dia. Bem, Senhor, atarefados, que às vezes nem sabe nem mesmo dirigir a palavra a Ti, porque tem passado por muitas tribulações. E nós estamos entregando, Senhor, essas pessoas diante do Teu altar. Que hoje, Senhor, seja resolvido aqueles problemas que para nós é muito difícil. Mas sabemos, Pai, que Tu és um Deus do impossível, um Deus que nos ama de tal maneira. Ó Deus, nós agora também Te pedimos pelas pessoas, os Teus servos que trouxeram os seus dízimos e suas ofertas. Trouxeram com tanto amor, com tanta fidelidade. Pai, Te pedimos que Tu continue abençoando a cada um de nós, dando-nos, Senhor, aquilo que é necessário para nós vivermos, Pai. Nós Te pedimos pela mensagem que vamos ouvir, que esta mensagem possa ficar guardada nos nossos corações e nós possamos, Pai, divulgar a alegria, as bem-aventuranças que Tu tens falado para nós. Ser com o nosso pastor Edivan, que vai trazer a mensagem. Continua, Senhor, abençoando os Teus servos, pois é no nome precioso de Jesus Cristo que nós Te oramos. Amém.
E se fosses tu à beira do Jordão, vendo mais um batismo de João, e aquele homem então chegasse, e se visses a pomba descer e a voz de Deus a ecoar, o que irias dizer? O que irias pensar? E se ouvisses num dia qualquer um estranho a te chamar, deixai as redes e vinde após mim. O trabalho agora é maior, temos almas a pescar. O que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Poderias doar sua vida ao Mestre? Preferes os peixes a pescar, as glórias terrenas a doar? Ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre? Se num belo dia de sol da janela olhar, multidão gritando hosanas ao Senhor, e ao procurar um rei o encontrasse num burrinho a montar, o que irias dizer? O que irias pensar? E se fosses tu, conhecedor de toda a lei, querendo encontrar salvação, tendo do Mestre a provação, e se ouvisses me segue então, mas vende tudo o que tens, o que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Poderias doar tua vida ao Mestre? Preferes riquezas acumular, a glória do mundo a te cercar? Ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre? Será que podes dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Podes então doar tua vida ao Mestre? Preferes prazer que o mundo dá, caminhos de morte a trilhar? Ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre? Seguirei o Mestre, seguirei ao meu bom Mestre, seguirei ao meu bom Mestre, seguirei ao meu bom
Bendito e glorioso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Pai querido, por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos que aqui chegaram, que estão nos visitando. Enche, ó Pai querido, Tu bem sabes a necessidade de cada servo. Enche Teu servo com Teu Santo Espírito e que possam, ó Pai, se algum problema existir em suas vidas, que hoje seja um dia que possa resolver todas elas. Ó Pai, que Ele esteja a igreja nessa localidade para que ela possa crescer em número e espiritualidade. Seja com o Teu servo pastor, que irá trazer a mensagem da Tua palavra. Continua derramando bênção ao Teu servo para que tudo seja falado, seja inspirado por Ti. Abençoe seu dízimo e oferta recolhido nesse momento para que tudo seja feito para teu louvor e que seja utilizado sabiamente em prol de Tua causa. Ajuda-nos em tudo. Faz-nos, Senhor, crente melhores a cada instante. É em nome de Jesus que Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.
Como eu falei inicialmente, hoje é um culto festivo e eu, desde menino, que eu tenho essa lembrança que o irmão Antônio Lino faz parte do calendário da igreja, ele comemorar o seu aniversário. E ano passado, nesse período, acho que de dezembro, ele estava doente e estava no hospital. E ele não pôde fazê-lo naquela data que ele havia se comprometido com Deus de prestar esse culto de adoração e louvor por mais um ano, os 85 anos. É isso? E ele vai fazê-lo, está fazendo nesse instante. E eu gostaria de convidar o irmão aqui à frente, irmão Antônio Lino, ele vinha aqui à frente. Queria saber também se existe algum parente dele aqui na igreja nesse instante. Fica de pé. Que bom. Possivelmente netos. Que bom, muito bom. Venham aqui à frente também, vocês. Podem vir aqui à frente. Muito bom ter essa representação da família. Irmão Lino. E nós vamos convidar o pastor Edivan nesse instante. Ele vai louvar a Deus pela vida da família, e também nós vamos ter a oportunidade também. O irmão, ele sempre se dedicou, eu não lembro do irmão Lino fora do coral, e eu acho que é uma segunda família dele, não é isso? E nós vamos também, depois da oração do pastor Edivan, cantar um hino dos muitos hinos que ele ama. Eu recebi a dica que ele gosta muito do hino 383 do HCC. Creio, Senhor, na divina promessa. 283, sendo corrigido. Nós vamos louvar nesse instante. Vamos ficar de pé, nós também que somos família desse ilustre irmão. E disse o pastor que ele tem a preocupação todo ano: será que eu vou estar vivo? Né? Será que esse é o último ano? Mas enquanto vida ele tem dedicado todo ano um culto de adoração e louvor ao nome do nosso Senhor. Pastor. Nós vamos recitar o Salmo 23 com o irmão Lino e a família. Diz que tem alguém ainda que está para chegar, mas até agora não chegou. Mas ele sempre tem realmente essa alegria de poder compartilhar com os irmãos as bênçãos recebidas da parte de Deus. Então vamos recitar o Salmo 23 juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida de irmão Lino, pela sua família, filhos, netos e bisnetos. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos anos de vida que o Senhor tem dado a ele e pela consciência cristã que o teu servo tem, pela sabedoria que o Senhor tem dado a ele nos seus passos vagarosos, mas conscientes da tua presença sempre com ele. Graças te damos, Senhor Deus, por esse dia festivo na tua presença,
porque o teu servo tem muito que agradecer, Senhor Deus. Graças te damos pela sua esposa, pelos seus filhos. Pai amado, continua, Senhor, dando a eles a alegria de ter o seu velho pai com eles, para que os seus corações se dobrem diante de ti. Nós te agradecemos, Senhor Deus, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Vamos cantar 283. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Irmão. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é verdade que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo eu não posso segui-la sozinho, por isso preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu desfiz. Contudo é possível que dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, e tenho dos homens, riqueza que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Para mim e para minha família, uma grande alegria, porque no mesmo tempo eu passei por uma fase tão pesada que no mesmo tempo eu vinha com o meu filho Rael lá lá na... Ora, meu Deus, realmente nós vim atravessando, certo, de uma maneira tão maravilhosa. Veio uma senhora, não sei o que é que aquela senhora tinha, veio do lado de Boa Viagem, deu uma cipuada, uma batida tão terrível, que no mesmo tempo, eu que estava na frente com ele, não sofremos nada. Para nós como eu estou dizendo, eu tenho que pagar esse culto de ação e graça,
porque no mesmo tempo a gente fica pensando, um negócio desse, lá na rua José de Alencar, certo? É de uma maneira que só Deus nos livrou, viu, pastor? Certo? Porque no mesmo tempo, o que nós levemos, Senhor, é de uma maneira que só Deus, meu Pai, é quem nos livra e nos guarda de todo o mal. Uma coisa assim. É como eu estou dizendo, realmente, se eu alcançar mais uns anos de vida dada por Deus, para chegar o dia 1º de dezembro, eu estou completando 86 anos. Graças a Deus, meu Deus. Porque nós ficamos assim admirados que nós vemos o povo se acabando com 30, 40 anos, viu? Mas no mesmo tempo, até aqui, nos guardou o Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O coral vai cantar agora? O coral vai cantar, já cantou. Meus irmãos, irmão Lino é um homem que ele tem um cuidado muito grande com os dias, com as horas. Ele fica preocupado. Ele diz assim, a gente vai adiando, ele pede para fazer um culto de ação de graças, e por conta do nosso calendário, a gente vai adiando. Ele já fez outros cultos, irmãos se lembram. A gente vai adiando. Ele diz assim, mas eu posso não estar lá, eu posso não sobreviver até lá, eu posso não chegar até aquele dia. Essa é a preocupação dele, irmãos. Irmãos, nós não devemos ficar pensando que vamos morrer todo dia, mas também não vamos pensar que a gente não morre um dia, né? Não vamos pensar, não vamos viver como se nada fosse acontecer amanhã. A gente pode ir a qualquer momento, e por isso a gente precisa estar nessa sintonia com Deus, com a palavra de Deus, e ele tem estado assim, e realmente é uma pessoa que nos ensina a viver. O irmão Lino, ele tem nos ensinado a viver. É um homem que conseguiu tudo o que ele precisava, ele conseguiu. Deus deu tudo o que ele precisava. Deu trabalho, deu uma família. A família dele é muito grande, mas é de outras igrejas, por isso não está presente. E nem sempre eles podem se livrar dos compromissos que tem nas suas igrejas. E também porque o irmão Lino, ele tem essa ideia de fazer culto de gratidão, e aí a igreja, os irmãos familiares dele, eles nem sempre comparecem. Mas agradecemos a Deus pelos que aqui vieram, netos, não é isso? Netos. Chegaram mais? Cadê os demais? Fica de pé, por favor. Quem chegou mais? Chegou. Isso. Miriam, é isso? A Zenate, Miriam, sejam bem-vindas, viu? É uma alegria recebê-las. Bom, irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra.
e dizer também da nossa gratidão a Deus pela vida de irmão Lino, pela vida de Ediel, de irmã Vânia. Hoje nós tivemos várias pessoas agradecendo a Deus pela saúde, porque Deus tem sustentado elas até hoje. No capítulo 2 de Lucas, um homem que recebeu tudo na terra e no céu. Esse é o tema do sermão. Um homem que recebeu tudo no céu e na terra. Vamos ler a partir do verso 25. Lucas capítulo 2, de 25 a 35. Eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos ficar em pé e vamos ler juntos. Eu vou ler um versículo, os irmãos lerão o seguinte, tá certo? De 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Juntos, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Aí está, irmãos, um homem que recebeu tudo na terra e no céu. Simeão, o nome dele. Simeão, ele não era um homem jovem. Eu não sei quantos anos ele tem. Há uma senhora também nesse mesmo capítulo chamada Ana, profetisa, a profetisa Ana. Ela tem 84 anos e ela também esperava por esse momento. Também esperava por esse momento. Parece que os jovens de Israel não esperavam esse momento, pelo menos não no templo, pelo menos não com essa expectativa, com essa esperança toda. Mas os anciãos, para não dizer a palavra velhos, eles esperavam com muita ansiedade a salvação de Israel, a esperança da consolação de Israel. É o que havia no coração deles. E Simeão, ele é esse homem que, movido pelo Espírito Santo, como diz a palavra, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Eram essas as características de Simeão que
o fizeram ver Jesus, que o fizeram abrir o coração para Deus. Mas não só o fato dele ser cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele era conduzido à casa de Deus sempre pelo Espírito Santo, mas não era isso apenas que o guiava e fazia com que ele vivesse todos aqueles anos. Porque, irmãos, nós vivemos muito. Se alguém perguntar o segredo da sua longevidade, perguntar a irmão Juarez, também com 84, perguntar a irmã Terezinha, que nós celebramos também aqui os seus 90 anos, a semana passada, perguntar à irmã Jandi, e outros irmãos que já passaram dos 40, qual o segredo da sua longevidade? Os que estão entre nós, com certeza terão o mesmo sentimento de Simeão, responderão assim como Simeão. O que os faz prosseguir? O que os sustenta? É a mão do Senhor, é a esperança na salvação de Israel, é a esperança da salvação do seu povo, da sua família. É isso que os conserva, é isso que conservava Simeão, o Senhor na vida dele, e ele se conservava, se mantinha, se esforçava para viver mais, porque ele pensava que ainda tinha muito o que ver. Tinha muito ainda o que fazer, ainda havia a salvação de muitos que ele precisava ver. Era um homem com esperança, e por isso ele estava aí, vivo, para esperar por Israel. Mas um outro remédio que conservava ele, um outro tratamento que conservava Simeão, era a necessidade de consolação. Diz o texto que nós lemos que ele esperava a consolação de Israel. Havia na sua alma uma necessidade de consolação. E o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos no capítulo 5 de Mateus, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele tinha algo na sua alma que precisava de consolo, de conforto. Sabe o que acontecia nessa época com Israel? Israel era prisioneiro, era cativo de Roma. Israel não tinha toda a liberdade para cultuar a Deus como gostaria. Apesar de ter o templo, apesar de ter as sinagogas, mas Israel não tinha toda a liberdade. Eles viviam sob a humilhação do cativeiro. Eles não tinham a glória do passado, a glória que havia quando Davi era rei, Salomão e os grandes reis de Israel. Eles não tinham isso, e eles estavam sem consolo, sem conforto, e eles precisavam da consolação de Israel. E aí Jesus, falando para os seus discípulos, para os judeus e para nós hoje, ele diz: bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Essa consolação que o Senhor nos oferece, ela não é uma consolação por causa de danos ou perdas, danos morais ou perdas de valores apenas. O Senhor nos conforta e nos consola se nós choramos pela sua ausência, pela necessidade dele, pelo vazio que está em nossa alma. Nós somos consolados pelo Espírito Santo de Deus, que é o Consolador que Deus mandou para substituir Jesus, ou para dar continuidade ao trabalho de Jesus, porque ele é o mesmo Cristo, é o mesmo Filho de Deus, o Espírito Santo. Então ele veio para nos consolar, é o verdadeiro Consolador. Por isso, bem-aventurados os que choram. Simeão, ele esperava a consolação de Israel. Interessante que o irmão Lino também tem um filho chamado Israel. Ele posicionou-se assim com a sua família e colocou nomes bíblicos nos seus filhos. Esperar a consolação de Israel. Era essa a motivação da vida de Simeão. É essa a motivação da nossa vida. Esperar a consolação de nossos familiares. Primeiro nós precisamos ser consolados. Você tem na sua alma uma tristeza profunda. Se essa tristeza profunda for por causa do pecado, por causa da sua distância de Deus, o Senhor pode consolar você, Ele é o Consolador. Para um grande pecador, um grande Salvador. Para um grande vazio, só o Consolador. Só Jesus pode consolar uma criatura, uma pessoa triste, infeliz, que sofreu um dano, por terrível que seja, separação, perdas, morte, seja o que for que o seu coração tiver sofrido nesses últimos anos, o Senhor é capaz, é suficiente para consolar. Simeão esperava a consolação do Senhor. Ele esperava pelo Senhor. Ele era um homem que conhecia a Deus, assim como Paulo também conhecia a Deus. Mas ele esperava algo mais. Diz a palavra de Deus no verso 26 do capítulo 2 de Lucas: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele tinha na sua ansiedade, o seu vazio não poderia ser preenchido apenas pela lei, apenas pelos homens. O vazio da sua alma só poderia ser preenchido com o Cristo de Deus. Eu me lembro de Jacó, quando seus filhos o enganaram e disseram que José havia morrido. Seu filho mais amado havia morrido, devorado por uma fera, um leão ou um urso, ou um lobo, ou lobos devoradores, haviam devorado seu filho, José, o mais amado. Foi isso que os filhos de Jacó disseram a Jacó. Ele ficou muito triste. Foi cortado o seu coração. E ele passou a chorar e a lamentar a morte do seu filho.
e todos os filhos vieram a ele, e netos, e bisnetos, e toda a casa dele veio a ele para consolá-lo, mas ele não quis receber o consolo, ele não podia, porque só o que o satisfaria era o seu filho José vivo. Simeão tinha tudo, inclusive o Espírito Santo estava sobre ele, mas faltava-lhe Jesus, faltava-lhe o Cristo de Deus. Ele precisava do Cristo de Deus, de ver o Cristo de Deus. Ele era um homem com esperança, ele era um homem que precisava da consolação. Eu não sei se você está com o coração partido, aberto. Este é o campo de ação de Deus, quando o coração está dilacerado. É assim que Deus trabalha, é aí onde Deus trabalha, no nosso sofrimento, na nossa necessidade maior de cura física, espiritual, moral, quando o coração está dilacerado, quando nós não vemos a esperança nos homens. É aí onde o Senhor trabalha, é aí que o Senhor vem e traz o consolo, a sua presença. Revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele tinha essa esperança. Movido pelo Espírito, foi ao templo. É muito bom, irmãos, quando nós somos guiados ou nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus. Muito bom. Deus fala ao nosso coração. Quando Deus falar com você, não endureça o seu coração. Quando Deus disser a você, vá à igreja, vá ler a Bíblia, vá me buscar, vá orar, faça feito o salmista. O salmista disse, o Senhor me disse, busca a minha face, e eu fui buscar a face do Senhor. Imediatamente atenda o que o Senhor lhe falar. Quando o Senhor lhe falar, não faça ouvido de mercador, não se faça de rogado. Quando o Senhor lhe falar, não tape os ouvidos. Deixe Deus agir, faça o que Ele mandar. Muitas pessoas têm perdido tanta coisa porque não obedecem. Mas Simeão, o Espírito do Senhor o moveu até o templo, ele foi movido ao templo. E lá no templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, os meninos eram apresentados no templo. Havia uma apresentação, uma oração, e eles oravam a oração sacerdotal, aquela oração que Arão fazia colocando o nome de Deus na criança. Era esse o expediente no templo para os bebês. E Jesus veio ao templo para ser apresentado. E ali estava Simeão, pronto para receber Jesus. Movido pelo Espírito, ele foi trazido à casa de Deus, pronto para receber Jesus. Com o coração aberto, precisando de consolação. Eu não sei se é assim que você vem à igreja. Eu não sei se é assim que você veio à igreja hoje. Movido pelo Espírito, precisando de consolação, querendo ver o Cristo de Deus, precisando do Cristo de Deus. É assim que Simeão chega à casa de Deus.
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Receber a salvação, isso é para poucos. Ver o que Simeão viu é para poucos. Parece algo que não funciona com você. Você está fechado para Deus, apesar de estar no templo, apesar de a palavra que está sendo lida é a palavra de Deus, apesar de você já ter vindo tantas vezes aqui. O que me admira, irmãos, é que pessoas passam 7 anos, 10 anos, 20 anos indo ao templo, não veem Jesus. Não veem Jesus. Ouvem a palavra de Deus, entram cegas e saem sem ver. Foi a palavra de Deus que foi anunciada, Jesus foi apresentado, mas ele não viu, ele não ouviu, ele não creu, ele não admitiu. Sabe por quê, irmãos? Para que uma pessoa deseje Deus, é preciso que ela esteja infeliz, insatisfeita consigo mesma. Uma pessoa só verá a Deus se ela estiver insatisfeita com ela mesma. Não podemos, disse João Calvino, não podemos seriamente ansiar por Jesus Cristo antes de começarmos a nos sentir insatisfeitos conosco. Você só vai ver a Deus quando você estiver insatisfeito consigo. Por isso que não há salvos satisfeitos, sentados. Já viu falar no crente 3S? Salvo, ou sentado, salvo e satisfeito? Não tem isso. Quando você não é salvo ainda, quando você não tem Jesus, você tem uma insatisfação natural, porque você precisa dele. E quando você recebe ele, você fica insatisfeito, porque a sua família ainda não tem. Então você nunca vai ser satisfeito completamente. Não vai. Eu não sei se foi essa satisfação que fez com que meu pai desejasse tanto a morte. Provavelmente não foi isso, mas ele viu os 8 filhos na igreja. Tinha 8 filhos e todos estavam na igreja, todos professando Jesus Cristo verdadeiramente, e ele ficou conformado com isso. Podia ter estendido a graça. A graça pode ser estendida, e ele podia pensar nos sobrinhos, ele podia pensar nos irmãos, ele podia ter pensado nos familiares mais distantes. Não se conformar somente com o que você tem agora. Isso não é natural de uma pessoa que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você quer a salvação do seu filho, você quer a salvação da sua mãe, você quer a salvação do seu pai. Simeão, ele era um homem que esperava pela consolação de Israel. Toda a sua nação estava perdida. Toda a sua nação era idólatra e por isso estava no cativeiro. Sua nação foi roubada. E ele precisava disso, e por isso que ele tinha essa devoção, por isso que ele se deixava mover pelo Espírito Santo, para ir ao templo, para buscar a Deus. Ele era um homem insatisfeito com o que tinha, e quando ele vê Jesus, e ele recebe Jesus,
Quando ele abraça Jesus, ele diz: agora eu tenho tudo. É por isso que o tema é um homem que recebeu tudo. Recebeu tudo. Jesus veio para os braços dele, e ele estava abraçando Jesus, mas na verdade Jesus é que estava abraçando ele. Jesus é que estava recebendo ele. Jesus é que estava salvando ele. Aí ele diz assim no verso 29: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Deus tinha falado com ele, tinha dito a ele: você não vai morrer enquanto não vir a consolação de Israel. Enquanto você não vir o Cristo de Deus, você não morrerá. Essa era a sua esperança. Jesus para hoje, Jesus para agora, Jesus para essa geração, Jesus para minha casa, Jesus para meu país. Era assim que ele viveu. E aí quando ele recebeu Jesus, ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Irmãos, você sabe, quem não tem Jesus não tem paz com Deus. Quem não tem Jesus não tem paz com Deus. Só quem tem Jesus é que tem paz com Deus. A palavra de Deus, ela deixa claro que nós só temos paz se estivermos com Jesus. Capítulo 5 de Romanos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que Simeão vai dizer: agora eu estou em paz. Agora eu estou em paz. Despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E o que é paz com Deus, irmãos? O que é paz com Deus? O que Jesus significa para nós? O que Jesus representa para nós? Jesus representa para nós, irmãos, a oportunidade do perdão eterno. Nós vivíamos longe de Deus, sem salvação, pecando todos os dias. O pecado, ele era mastigado todos os dias, como farinha, feijão e arroz que a gente come quase todo dia. O pecado era assim, mais do que a comida que nós comemos. Pecado ou pecador é a nossa profissão maior. Nascemos no pecado. Nascemos no pecado. Ontem nós fomos ao funeral de Alice, uma menina que nasceu, ou saiu do ventre da mãe já morta. Mas era pecadora, filha de pecadores. Davi disse: em iniquidade me concebeu minha mãe, eu fui formado em pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, irmãos. E essa é a nossa paz com Deus. Claro que aquela menininha, ela não tinha os pecados que nós temos de todos os dias. 40 anos, 50 anos, errando diante de Deus. Não tinha isso. Ela não tinha isso. Mas ela nasceu em pecado. Nós somos nascidos em pecado. E se somos nascidos em pecado, não temos paz com Deus. A paz com Deus, ela vem por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi isso o que Simeão viu.
Foi isso que Simeão abraçou, a salvação de Deus. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Salvação, revelação aos gentios. Irmãos, a visão que Simeão tem, ela traspassa os limites, as fronteiras de Israel. Revelação aos gentios, porque Deus, Ele instituiu a família de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Deus revelou-se a Abraão, e da semente de Adão e Eva, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e foi na família de Abraão que Deus instalou a fé, para que essa fé chegasse até a família de José e Maria, e foi Maria que Deus escolheu para criar nela o seu filho. Filho do homem foi criado em Maria para a revelação aos gentios. E no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, havia ali várias nações, e elas ouviram falar de Jesus. Revelação aos gentios. Glória de Israel. Revelação aos gentios. Revelação a nós. Hoje nós temos essa palavra, e Simeão foi usado por Deus para abraçar aquele menino. Você já viu alguém dizendo assim: ó, dá um abraço em fulano por mim? Dá um abraço em fulano por mim. Simeão deu um abraço em Jesus por nós. Hoje nós recebemos esse abraço ou não. Aceitamos esse abraço ou não. Queremos esse abraço ou não. Queremos a salvação ou não. Podemos rejeitar a salvação e podemos aceitar a salvação. Como eu disse ainda agora, muitas pessoas passam 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e não receberam Cristo. É porque Jesus só foi ali no tempo que Simeão estava. Não, Ele está no meio da sua igreja, Ele está entre nós, e a sua palavra é lida. Sempre que a sua palavra é lida, o seu Espírito fala, e muitos corações recebem, e você ainda não recebeu? Verso 33, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo da contradição. Jesus, ele está presente para erguer pessoas e para derrubar pessoas. O trabalho de Deus, o trabalho da igreja, o trabalho de Jesus é levantar os que estão caídos e abater os que estão levantados orgulhosamente. Esse é o trabalho de Deus. Esse é o trabalho de Jesus. Se você está abatido, Ele lhe levanta. Se você está orgulhoso na sua posição e não busca Deus e não abre o coração para Deus, Ele te derruba, porque Ele te ama. E quando vem o sofrimento, quando vem a dor, é porque Deus te ama. É porque Deus quer trazer você para perto dEle, e você não viria de outra forma. Você precisa de consolação. Deus é o Consolador, Jesus é o Consolador. Você precisa de Deus, Jesus é Deus. Você precisa de perdão, Jesus tem o perdão para você. É Ele. E aí, é isso que se apresenta para Simeão naquela época e para nós hoje.
E ele diz: uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maria, ela sofreria com a morte de seu filho. Maria sofreria com a morte de seu filho, porque ela era mãe, carregou ele no ventre durante 9 meses, então ela sofreria com a morte de seu filho, ele sofreria e ela veria, ela ficou viva para ver, 33 anos depois do nascimento dele, ela talvez com 50 anos, mais ou menos 50 anos, ainda tinha muito o que viver, teve que ver o seu filho morrer numa cruz como marginal. Essa foi a dor de Maria, que foi revelada também a Simeão. Simeão era um profeta, tornou-se um profeta. Uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O pensamento de muitos corações era que Jesus era para eles, um bandido que precisava morrer, precisava ser crucificado. Era esse o pensamento de muitos corações. Pensamento de muitos corações, dos corações dos sacerdotes, dos religiosos daquela época. O pensamento deles era que Jesus era para eles um entrave. Jesus estava prejudicando os seus negócios. Eles viviam a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Eles se locupletavam com as coisas de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus. Eles vendiam indulgências, curas e milagres. E o pensamento do coração deles, que foi expressado lá na cruz, quando eles mataram Jesus, é que Jesus atrapalhava os seus negócios. Jesus foi morto para expressar o pensamento de muitos corações, mas também, irmãos, para expressar o pensamento dos nossos corações. Mas eu, pastor, não sou uma pessoa que vivo da religião. Eu não sou uma pessoa que uso a Bíblia para me locupletar. Eu não tenho esse pensamento, certo? Você não tem esse pensamento. Eu também não penso, pastor, que Jesus era um bandido e que precisava morrer numa cruz. Eu também não penso isso. Mas sabe qual é o pensamento que vai no seu coração hoje, que condenou Jesus à morte naquela época? É tudo que lhe afasta de Deus. É o seu pecado. É a sua distância. Você não é um adorador. Você não é um crente. Você não está fazendo o seu papel. Você não é uma pessoa utilizável. Você não é uma pessoa utilizável. Você se fechou dentro do cerco da sua própria história e você não deixou Deus usar você. Você não permitiu que Deus usasse você. Você está fechado para Deus. E isso é pecado. Isso é pecado. Eu estava usando aquela figura da garrafa que é usada para vender querosene. Ela não presta mais para outra coisa, só para vender querosene. Você foi usado durante toda a sua vida para abrigar o pecado. Você está afastado de Deus toda a sua vida. E você não pode ser utilizável por Deus. Deus não pode utilizar você. Você não pode ser utilizado por Deus. E você precisa de uma purificação. O pecado manchou a sua alma. Deixou você imprestável
para Deus, mas mesmo assim o Senhor te chama e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. É só o sangue de Jesus que pode limpar o pecado. Só o sangue de Jesus. Por isso que para Simeão foi tão importante aquele encontro, tão necessário. Ele disse: olha, agora eu posso morrer satisfeito, segundo a palavra de Deus, porque agora eu tenho tudo, que agora eu recebi tudo de Deus, tudo de Deus. Ele recebeu em vida o coração cheio de esperança, e antes de morrer ele recebeu aquilo que o seu coração esperava. Eu quero concluir. Marlônio citou de manhã, agora no começo do culto, Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas no verso 3 do Salmo 37, ele diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Verso 4: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. É esse o espírito de Simeão. Agrada-te do Senhor. Você quer receber Jesus em sua vida, em sua casa, em sua família? Primeiro receba para você. Primeiro receba para você. Depois que você receber para você, aí também você vai passar ele para a sua casa. Porque a salvação é intransferível, mas o testemunho verdadeiro, fiel, ele tem mudado a vida de muita gente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Você quer entregar sua vida a Jesus? Se você quer entregar sua vida a Jesus, onde você está? Faça um sinal com a sua mão. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Hoje é o dia da minha salvação. Tem alguém assim? Faça um sinal com a sua mão. Onde você está? Nós vamos cantar uma música, 2 estrofes apenas de uma música. E se você deseja entregar sua vida a Jesus, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente, entregando sua vida a Jesus. Quebrantado, constrangido, manchado pelo pecado, sem uso, Deus não está te usando. Você quer se reconciliar com Deus? Você quer se reconciliar com Deus? Quer renovar a aliança que você um dia fez com Deus e você quebrou? Você quer? Se você quer fazer isso, nós vamos recebê-lo em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar uma de nossas músicas. Se há alguém entre nós com esse desejo no coração, venha, entregue sua vida a Jesus. 2 do Cantor Cristão. 259 do Cantor Cristão, 2 estrofes apenas. A ideia é que você, movido pelo Espírito, venha aqui à frente, entregar sua vida a Jesus. Movido pelo Espírito de Deus, você venha entregar sua vida a Jesus. A ideia é essa, nossa ideia é essa. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, ou reconciliar-se com Deus, fazer as pazes com Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente.
Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Última estrofe. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu convite, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, a dizer sim ao Senhor. Agrada-te de nós, Senhor Deus. Continua, Senhor, falando ao nosso coração. Nós te agradecemos pela vida de irmão Antônio Lino e da sua família. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas famílias aqui representadas. E te pedimos, Senhor Deus, pelas famílias que ainda não te conhecem, pelos familiares nossos que ainda não te conhecem, por aqueles que ainda estão, Senhor Deus, na amargura do pecado, por aqueles que ainda estão, Senhor, sem consolo, por aqueles que estão, Senhor Deus, perdidos ainda. Só o Senhor pode convertê-los, só o Senhor pode salvá-los. Então salva, Senhor, e eles serão salvos. Perdoa-lhes, Senhor, e eles serão perdoados. Cura-os e eles serão curados. Ó Deus, só o Senhor pode mostrar ao pecador o quanto ele está longe do Senhor e perdido para sempre. Então, Senhor Deus, nós não podemos, Senhor, mas o Senhor pode. Então, Senhor, salva, Senhor, salva em nome de Jesus. Salva o pecador, Senhor Deus, que está distante do Senhor. Dá-lhe, Senhor Deus, dá-nos outras oportunidades como essa. Nós te rogamos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, podem sentar. Nós vamos ouvir mais uma vez o coral, irmãos. Quero antes orientar os irmãos da seguinte forma. Pastor Nilson está de licença. Nós não temos ainda uma outra palavra a dizer para os irmãos. É uma licença que nós pedimos que ele ficasse de licença. Ele falou com a igreja, falou com o conselho, falou com a assembleia que nós tivemos aqui na quinta-feira próxima passada. Ele disse que estaria saindo da igreja, mas nós pedimos a ele que esse afastamento fosse apenas uma licença. E aí estamos aguardando nessa palavra de uma licença. Então, acomodem os seus corações nessa palavra. Pastor Nilson está de licença, tá certo? Muitas pessoas têm vindo a mim, têm perguntado, mas a palavra que eu tenho dito é essa: Pastor Nilson está de licença. Oremos por ele, continuemos orando por ele, tá certo? Ele está de licença por motivos diversos. Ele está precisando cuidar da saúde, cuidar da esposa,
E aí ele está pedindo, nós estamos pedindo a ele que seja uma licença, tá certo? Vamos ouvir o coral. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça,